O objetivo desse canal é levar o conhecimento ao máximo de pessoas possível. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangiu. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as menos, ofendam menos, e os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. O fim justifica os meios. Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela é inevitável, mas, sendo protelada, resulta em tua desvantagem. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. Toda a ação é designada em termos do fim que procura atingir. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver em liberdade e não a destrói, espera para ser destruído por ela. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão! Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só. Homens ofendem por medo ou por ódio. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e se arrepender, que não fazer e se arrepender. Dê o poder ao homem, e descobrirá quem ele realmente é. Não se pode chamar de valor assassinar seus cidadãos, trair seus amigos, faltar à palavra dada, ser desapiedado, não ter religião. Essas atitudes podem levar à conquista de um império, mas não à glória. Creio que seriam desejáveis ambas as coisas, mas, como é difícil reuni-las, é mais seguro ser temido do que amado. Porque a todos é concedido ver, mas a poucos é dado perceber. Todos veem o que tu aparentas ser, poucos percebem aquilo que tu és. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Pois o homem que queira professar o bem por toda parte é natural que se arruíne entre tantos que não são bons. Quem num mundo cheio de perversos pretende seguir em tudo os ditames da bondade, caminha inevitavelmente para a própria perdição. A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. Mate se preciso for, mas alcance seu objetivo. Antes de tudo, esteja armado. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Você não terá piedade diante de seus inimigos. E ao se voltarem contra você, calar-se-ão diante de sua grandeza de alma. Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. Pelo que se nota, os homens ou são aliciados ou aniquilados.
A prudência persiste em saber reconhecer a natureza dos inconvenientes, aceitando como bom o menos mal. Não se evita uma guerra, ela é apenas adiada para sua própria desvantagem. Mesmo as leis bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. Tudo se degenera, se sucede e se repete fatalmente. A sorte, para dominá-la, é necessário bater nela e contrariá-la. Não é a intenção que valida um ato, mas seu resultado. Se seu melhor cavalo quebrar a perna, abandone-o. Se seu melhor amigo o trair, esqueça. O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Mais importante do que ser é parecer ser. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. Para punir use terceiros e para elogiar apareça. Você é aquele que tem de eleger seus inimigos. Os preconceitos têm raízes mais profundas que os princípios. Todos os seres, a partir do momento em que nascem, estão destinados uns a obedecer e outros a comandar. Divisão interna só beneficia o inimigo. A maneira mais fácil de crescer é se cercar de pessoas mais inteligentes que você. A mediocridade e o anonimato são a melhor escolha. A política tem pelo menos duas caras. A que se expõe aos olhos do público, e a que transita nos bastidores do poder. Os homens demonstram mais gratidão quando recebem o bem daquele de quem acreditavam que iriam receber o mal. E acontecerá sempre que aquele que não é teu amigo pedir-te-á que sejas neutro, e aquele que é teu amigo pedirá que tomes de armas abertamente. Deve ter em consideração os grandes, mas não fazer odiado pelos pequenos. Justa, na verdade, é a guerra quando necessária, e piedosas as armas quando apenas nelas se encontra a esperança. Não desejaria jamais cair por acreditar encontrar quem me levante. As pessoas ofendem mais a quem amam do que a quem temem. A maldade deve ser feita sem aviso prévio, rápido e profundamente. Para conquistar algumas coisas não se é preciso ter grande valor nem grande fortuna, mas sim uma astúcia afortunada. É fácil persuadir o povo de algo, difícil é manter essa persuasão. Os homens mudam de senhor com prazer, pois acreditam que melhorarão. Tal crença os farão tomar as armas contra o antigo, cometendo um erro, pois veem depois com a experiência que pioraram. Alguns meios traz a conquista do poder, mas não a glória. Se tiver bons exércitos sempre terá bons amigos. Deve confiar a outros os encargos melindrosos que provocam ressentimentos, reservando para si aqueles que atraem reconhecimento. É inevitável que um homem que queira sempre agir como boa pessoa em meio a tantos que não o são acabe por se arruinar. Grande dificuldade pede grande disposição. Um governante eficaz não deve ter piedade. A liberdade consome a si mesma, pois sua força acaba logo. Destrua quem pode ou deve lhe causa danos. Deve fazer-se chefe e defensor dos vizinhos menos poderosos. A melhor fortaleza que existe é não ser odiado pelo povo, pois mesmo que possuas fortalezas, se o povo lhe odiar, elas não te salvarão. Os homens cometem o erro de não saber quando limitar suas esperanças. O bem que fazes por obrigação não te favorece, pois é considerado forçado e não te traz nenhum reconhecimento. Quem for eleito pelo povo deve manter-se amigo dele.